Graça e paz! Tudo bem com você? Quero te dizer que é motivo de alegria em te ter aqui mais uma vez no canal Refúgio Fortaleza. Se você é novo por aqui, eu quero te dizer que tem vídeo novo toda semana e que você é muito bem-vindo aqui junto conosco. O vídeo de hoje é difícil de falar, porque eu sei que nem todos querem ter disciplina. Porém, é mais do que necessário falar sobre esse assunto. Mas antes de começarmos nessa mensagem, eu te convido a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos para a gente estar orando junto. Amém? Então vamos orar. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, te convidamos, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor esteja conosco, que aonde esteja cada vida, Pai, cada pessoa, Senhor, cada pessoa que entrou nesse vídeo, Pai, elas possam, Senhor, ter a mente aberta, o coração aberto, Pai, para receber a Tua palavra, que não seja apenas mais uma palavra, Deus, mas que essa palavra, Senhor, venha trazer um entendimento genuíno, Pai, que venha ser colocado em prática, Senhor, que a partir desse momento, Senhor, não seja mais eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através dos meus lábios. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, tu és o amado e desejado desse ministério Refúgio e Fortaleza. Amém? Glória a Deus! A gente vai falar sobre um assunto que é esse aí mesmo que você viu no vídeo. A gente vai falar sobre disciplina, como nos posicionar, o que fazer. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa. Amém? Então vamos começar com um versículo que se encontra em 1 Josué, capítulo 1, do versículo 8. Esse versículo é a nossa base para que a gente comece a falar sobre esse assunto. Amém? Então fala assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Primeiro o Senhor dá uma ordem a Josué e depois o Senhor dá uma promessa a Josué. Então é isso que acontece nas nossas vidas. O Senhor falou para Josué que ele guardasse toda a palavra da lei. Quando fala lei, não é apenas os 10 mandamentos, mas a Bíblia inteira. A Bíblia inteira ela foi criada, para o nosso ensinamento. Então, tudo na palavra do Senhor, ela é proveitosa. Quando o Senhor chamou Josué após a morte de Moisés, o Senhor chama Josué primeiro com uma ordem, falando para ele que toda a palavra daquela lei ela deveria ser guardada e também praticada. E logo depois disso, o Senhor faz a ele uma promessa. O que é que o Senhor estava falando para Josué? Que ele precisava entender, praticar e que depois os seus dias ia ser próspero, bem-sucedido. Ele tinha que ser forte e corajoso. E para a gente poder ter uma boa disciplina, principalmente a disciplina espiritual, a gente também precisa ser forte e corajoso, porque se não for assim, não conseguimos. Então, falar sobre disciplina não é nada fácil, pois desde criança a gente entende que disciplina não é algo muito bom. Quando fazíamos alguma coisa de errado, os nossos pais nos disciplinavam, nos colocando de castigo, não é verdade? Porém, conforme a gente foi crescendo, chegamos na adolescência, a gente começou a encontrar algumas matérias também que não eram muito legal e que também é chamada de disciplina. E aí, na fase adulta, a gente sempre escuta essa palavra: disciplina para isso, disciplina para aquilo, disciplina para tal coisa. E isso também leva tempo e leva também força de vontade. E muitas vezes a gente não está disposto de ter. Então a gente acaba colocando disciplina como algo ruim. Porém, disciplina em qualquer área da nossa vida, ela é mais do que importante. E quando a gente fala sobre disciplina, o que é disciplina? Disciplina espiritual é o quê? Disciplina espiritual é um conjunto de práticas necessárias para nos aproximar de Deus e nos fazer parecido com Jesus. A disciplina é o primeiro passo que eu e você temos que dar para que a gente possa despertar dentro de nós o fruto do Espírito, aquilo que é derramado sobre nós, mas também através da nossa disciplina espiritual. Eu sei que na nossa geração a gente escuta falar muito que disciplina não é mais necessário, que somos salvos pela graça, não é verdade? Que a graça veio nos salvar, que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz e ele já nos salvou, ele já nos limpou de todo o pecado. E que a salvação, ela não é por mérito. Então não importa o que eu faça ou o que eu diga, eu não vou deixar de ser filho. Na verdade, sim.
Você ter disciplina espiritual não significa que você vai ser mais amado do que o seu irmãozinho, e nem muito menos que o seu irmãozinho vai ser mais amado do que você. Os dois vão ser amados da mesma forma. Porém, a disciplina espiritual é você dizer para o teu Deus, aquele que se entregou na cruz para te salvar, para que você tivesse vida eterna, que você se importa e que você procura o agradá-lo. Muitas pessoas pegam esse texto, né, lá de Efésios e aplica para você viver a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, quando na verdade não é bem assim. Em várias passagens nos evangelhos, Jesus ele se retirando para orar. A gente vai ver também Jesus se consagrando, se separando. Então ele mesmo nos mostra o que fazer, como fazer e deixa isso bem claro para que a gente possa também aplicar nas nossas vidas. De fato, somos salvos pela graça, mas isso não significa que o nosso Deus ele não mereça o melhor de cada um de nós. Ele não mereça que a gente faça por ele algo bom ou que a gente busque colocar ele como prioridade na nossa vida. E quando a gente começa a entender isso, porque isso também é dom de Deus e é o Espírito Santo quem nos revela e nos constrange para que a gente possa ter com o Senhor um relacionamento e colocar em prática a disciplina espiritual, a gente tem clareza daquilo que o Senhor quer fazer e a nossa mente é a primeira coisa que muda. Em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim, eu vou ler para vocês. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que a gente já vem com a mentalidade desde criança, né? Porque a gente é ensinado desde criança. Na nossa genética, a gente já vem com padrões repetitivos e que a gente já nasce, né? Já inclinado para o pecado. E também os nossos traumas familiares que são carregados por geração também vai se respingar em nós. Porém, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a única ferramenta, a única, gente, não tem outra, é a única que pode restaurar, renovar a nossa mente. Renovando a nossa mente, mudando a nossa mentalidade, também muda também o nosso comportamento. E o nosso comportamento precisa e necessita ser mudado para que a gente possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Praticar a disciplina é ser constante, é algo diário. Todos os dias a gente precisa nos alimentar da palavra de Deus. A gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa glorificar e a gente precisa estar tendo uma vida de comunhão com Deus. Então a disciplina é aquilo que fazemos todos os dias. Precisamos entender que não devemos correr atrás das coisas desse mundo, mas que os nossos olhos estejam fixados em Deus. Porque todas as vezes que corremos atrás das coisas deste mundo, nos afastando cada dia mais do Senhor. Colocar como disciplina aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é mais do que crucial, porque a gente precisa, né, todos os dias de um pouquinho. E quando eu falo um pouquinho, não é você chegar e correr uma maratona e do nada agora você lê a Bíblia inteira e do nada agora você vê ler vários livros, não é bem assim. A Bíblia nos ensina que é de glória em glória. E aí todos os dias um pouquinho, que é melhor ser constante do que ter pressa. Então a gente precisa entender que aos poucos, mas se eu fizer 5 minutinhos hoje, se eu fizer 10 minutinhos amanhã, eu tenho certeza que você vai brilhar até chegar dia perfeito. Em Romanos 8, 5, 6 diz assim, eu vou ler para você. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E o que eu entendo com esse versículo é que quando estamos no desejo da carne, a gente vai desejar as coisas desse mundo, a gente vai ter inclinação para as coisas desse mundo. Então a gente vai viver ansioso, porque a gente quer coisas materiais, a gente quer realizar esse sonho, a gente quer viver isso, e muitas vezes a gente nem consegue, e a gente até tem aquele tipo de oração, né? Ai, Senhor, agora o Senhor não pode me levar porque eu ainda não casei, porque meus filhos não cresceram, porque eu não conquistei isso, ou porque eu não fiz isso. E o que eu entendo
dizendo com isso é que quando, né, a nossa mente ela está inclinada ao desejo da carne, a gente só colhe morte, que é as coisas terrenas desse mundo, porque a gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente tem tristeza profunda, a gente faz e nada preenche. Viver com o coração inclinado, com desejo para coisas dessa terra, a gente pode até ser bem-sucedido financeiramente, a gente pode até conseguir coisas e conquistar coisas, um melhor carro, um melhor apartamento, uma melhor casa, né, uma melhor bolsa de estudo, a melhor profissão, o melhor salário, e a gente achar que está no auge, porém a nossa alma vai estar colhendo morte, a nossa alma vai estar oprimida e abatida. Não quero dizer que uma pessoa que está com os olhos fixados em Deus, inclinado para as coisas do Espírito, ela também não possa viver isso, ela vai viver isso, mas porém isso não vai tirar dela a essência, que é viver o propósito do Senhor e glorificar o nome do Senhor na terra. Nada do que ela tiver vai tirar os olhos dela de estar fixado no Senhor, e os bens materiais e a glória desse mundo não vai afastar ela de Deus, porque ela entendeu que ela é inclinada para o desejo do Espírito, que é muito diferente de quem é inclinado para o desejo da carne, onde essas coisas rouba o seu tempo e a intimidade com Deus. Porém, uma pessoa também que vive, né, para o propósito do Senhor, ela não liga para essas coisas, isso se torna consequência daquilo que o Senhor quer que ela viva nessa terra. E eu quero te falar algo muito importante, eu quero que você grave essa frase no teu coração. O propósito final de Deus é que vivemos nessa terra para glorificar o seu nome e que possamos ter prazer nele para sempre, porque tudo nesse mundo é passageiro. De fato, entendendo tudo isso, a gente precisa deixar bem claro que existem algumas barreiras que nos impedem de alcançar a disciplina. A primeira barreira é a procrastinação. É sempre adiar, é sempre deixar para depois aquilo que precisa ser feito. E esse depois nunca chega. A gente adia tanto ao ponto da gente não conseguir ter uma disciplina espiritual. A segunda barreira é preguiça. A preguiça é a gente entender no nosso consciente ou subconsciente que não é necessário gastar tempo com aquilo, porque a gente sabe que com aquilo que é importante, a gente arruma tempo e a gente faz. Porém, quando a gente tem preguiça de fazer, é porque a gente entende no nosso consciente ou no subconsciente que aquilo não é importante e não é necessário gastar tempo com aquilo. A terceira barreira é a autossuficiência. É quando a gente acha que somos suficiente o bastante para romper, que não precisamos de Deus para nada. A quarta barreira é a falta de conhecimento ou de direcionamento. Eu sei que muitas pregações ou até mesmo mensagem na própria igreja, né, nas nossas igrejas locais, a gente escuta falar sobre a disciplina espiritual. Porém, a barreira que tem é a gente não saber como nos posicionar, por onde ir e como iniciar essa disciplina. E eu creio que isso está em débito, né, na nossa igreja, na nossa comunidade cristã, de ensinar as pessoas como ter uma boa disciplina, uma aproximação melhor com Deus. A quinta barreira que precisamos romper é o pecado. Não é aquele pecado grande, porque quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que descemos as águas, né, e nascemos para Cristo, o pecado grande a gente já começa a tirar da nossa vida. Porém, existem pecados pequenininhos, aquele que cria raízes e que é mais difícil de ser arrancado. O pecado como a inveja, a hipocrisia, a maldade, a malícia, a rebelião, a fofoca. Esses pecados ficam enraizados dentro de nós, porque muitas vezes cometemos esse tipo de pecado e nem percebemos que é errado. Porém, o nosso Deus, ele tem um sangue poderoso que pode lavar e purificar. E é através da disciplina espiritual que vamos destronar de uma vez por todas todo o altar que ainda estiver em pé na nossa vida de forma sutil. Eu sei que essas barreiras muitas vezes estão na nossa vida e a gente não tinha percebido. E quando a palavra do Senhor vem sobre nós, ela traz também confronto, onde a gente precisa entender aquilo que é necessário ser retirado na nossa vida. Quanto mais eu mergulho na presença do Senhor, mais o meu odre é alargado e eu consigo ter um entendimento melhor daquilo que Ele quer nos explicar, daquilo que Ele quer nos revelar. E eu quero trazer também nesse vídeo a forma que você pode estar se posicionando, mas antes disso eu queria ler para você lá em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27, que diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou contra aquela casa. Porém, ela não caiu,
porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, aonde devemos construir a nossa casa? Na rocha. Qual é a rocha? A rocha é Cristo. E eu vou falar para vocês que por muito tempo a minha casa, ela foi construída na areia. Muito tempo eu tive a casa construída de qualquer maneira, onde aquela casa ela não era, né, constantemente habitada pelo Espírito Santo. Até que eu trouxe ao entendimento aquilo que deveria ser feito por mim e o posicionamento que eu deveria ter para conseguir parar e acabar com aqueles pecados. Para matar a carne, eu preciso fortalecer o meu espírito. E foi através da disciplina espiritual que eu consegui e que eu consigo todos os dias, pela infinita misericórdia do Senhor, não por mérito meu, mas pelo mérito do próprio Deus, a matar minha carne todos os dias. Eu sei que você já ouviu falar que as disciplinas principais é jejum, oração, adoração. Porém, eu queria começar com outras disciplinas, que são duas. A primeira é amar a Deus acima de todas as coisas. Como amar a Deus acima de todas as coisas? Colocar Ele como prioridade. É dedicar o seu melhor tempo. É dedicar a sua vida, né, para Deus e o adorar em todo o tempo. Amar a Deus acima de todas as coisas é colocar Ele como prioridade. O segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí entra várias piadas cristãs e várias outras coisas, né? Feito, muita gente até brinca. Ah, mas como amar o próximo se o próximo não ajuda? Não interessa, a gente tem que amar. E o próximo não tem que ajudar. A gente precisa entender em Deus que amar o próximo é um papel que cabe a nós. E que não conseguimos fazer isso pela carne, mas através do Espírito que habita em nós. Então, quanto mais alimentamos o nosso espírito, mais uma vez, mais conseguimos o fruto do Espírito em nós. Então, o segundo, né, a segunda disciplina é todos os dias a gente trabalhar o amor, que vem através da cruz, que vem através da presença, que vem através do próprio Deus. E aí a gente entra agora nas disciplinas que é faladas e ensinada. Então, a gente vai para a disciplina da oração. Colocar a oração em prática. Gente, colocar a oração em prática é difícil. Por quê? Porque a gente não sente vontade de orar. Então, nem todos os dias eu vou chegar e vou dizer para você, ai, gente, eu morro de vontade, porque se eu não orar, eu... Não. Tem dia que eu tô só a graça. Tinha vez que eu passava 3 minutos e para mim eu já tinha falado o suficiente. Mas era o que eu tinha para oferecer. A gente não começa gigante, a gente não cresce de uma hora para outra. Eu só tinha aquilo. Eu não tinha o que falar, eu não conhecia, eu não sabia como me expressar. Então eu orava o que eu tinha. 3 minutos, 5 minutos. E aí foi aumentando. Já foi para 10, já foi para 15, já foi para 20, né? E aí foi me alimentando o meu espírito. Então a oração não é quando a gente deseja orar. A oração é quando eu entendo que eu preciso da oração e que sem ela eu não vou conseguir ter um diálogo com Deus. Então, como é que eu me posiciono para orar? Eu vou falar como eu faço, tá bom? Então, primeiro, eu adoro o Senhor, eu engrandeço o seu nome. Depois, eu peço ao Senhor aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. Eu intercedo por pessoas pela minha casa. Depois, eu engrandeço ao Senhor pelaquilo que Ele é e agradeço a Ele por tudo que Ele faz. Porém, isso é uma regra? Não. Eu posso também adentrar diante do Senhor em vários níveis de oração. E eu posso dizer ao Senhor apenas contar o meu dia. Isso também é oração. Muitas vezes a gente pode ajoelhar e dizer, Senhor, hoje não foi legal. Hoje eu errei, hoje eu pequei, hoje eu me entristeci, hoje eu fiquei irada, hoje eu não te representei na terra. E eu sempre falo essa oração, Senhor, eu senti que hoje eu não te representei. Hoje eu senti que eu não me posicionei da forma que deveria. E isso também é uma oração. Você está conversando com o seu Deus. Então converse da sua forma, da forma mais simples,
que você conseguir. E aí o Senhor vai te enchendo, o Senhor vai trazendo palavras na sua boca, até você estar no nível mais elevado. A próxima disciplina é algo que todo mundo fala, porém eu quero ensinar para vocês a forma que eu faço. Isso também não é uma regra. O jejum é algo que é necessário para a nossa vida. A gente precisa disso. É interessante, né, que a gente vai ver nas passagens dos evangelhos que Jesus jejuou, que João Batista e seus discípulos também jejuavam. E o Senhor nos ensina também a como jejuar, né? Que a gente deve lavar o nosso rosto, que a gente não deve estar, né, se lamentando, que a gente não deve estar mostrando para as pessoas que a gente está em jejum, que a gente está triste ou abatido, que a gente precisa ter esse entendimento. Ah, mas aí tem duas vertentes. Se caso você estiver jejuando e você estiver perto de uma pessoa e aquela pessoa te oferecer alguma comida ou aquela pessoa tocar num assunto, você não precisa falar para ela com engrandecimento, mas você comunica, olha, hoje não, eu tô em jejum, eu tô em consagração, eu tô me separando para a presença do Senhor. Pode falar, porque isso é necessário. Se você não fala, você está mentindo. Se você está mentindo, está abrindo legalidade para que Satanás venha fazer graça e arruaça na sua vida. Porém, se você for verdadeiro e sincero, sem querer se engrandecer, né, ou aparecer de qualquer forma, você está contando a verdade. Porém, o que o Senhor estava ressaltando era de alguém que estava querendo a glória para si. Tem gente que, tipo, não quer, não lava o rosto, fica com aquela cara batida, para que as pessoas fiquem olhando e dizem, oh meu Deus, coitadinho. E isso não é a base aqui. A base é a gente matar a nossa carne e nos aproximar de Deus. Mas é interessante entender que a gente precisa ter os nossos níveis, conhecer o nosso corpo e não extrapolar. Quando eu tinha 14 anos que eu me converti, eu comecei a jejuar 4 horas, 5 horas por dia. E eu jejuava todos os dias, gente. E eu ia para a escola de manhã, não tomava café, não lanchava na escola, voltava e só almoçava em casa, porque eu queria todos os dias estar nesse jejum. Não tinha muito conhecimento, mas eu entendia que era necessário jejuar. E eu vou falar para vocês, quando eu parei de jejuar, eu comecei a me inclinar para as coisas do mundo. E foi aonde eu acabei me afastando de Deus na minha juventude. Porém, na minha adolescência, eu jejuava. Eu tinha esse comprometimento de jejuar. E algumas amigas de escola, não, vamos lanchar, vamos comer isso, vamos... E eu falava, não posso, porque eu estou em consagração e tudo mais. Elas não entendiam, né? E também não era fácil para mim. Por quê? Porque o jejum, ele precisa ter dor. Ele precisa custar alguma coisa. É tanto que a gente vai ver que o rei Davi, ele falou que não queria oferecer nada ao seu Deus que não lhe custasse nada. Então, o jejum, a consagração, a separação, o propósito precisa nos causar uma certa dor para que a gente possa oferecer. Então, se você fez um jejum, pode ser de 2 horas, doeu? Doeu. Então, o Senhor já aceitou. É isso que vai comprovar que o Senhor aceitou, porque doeu, foi algo que você fez para Deus, doeu em você. Então, se for algo que não doeu em você, aí você fica desconfiado, porque a gente precisa entregar ao Senhor algo que nos custe alguma coisa. A terceira disciplina que é importante para a nossa vida, e eu vou falar para vocês que não é fácil, ler a palavra do Senhor e ter entendimento, é muito difícil. A gente precisa verdadeiramente do Espírito Santo. Logo quando eu iniciei a ler a palavra de Deus, eu vou começar a rir, porque todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, eu dormia. Era eu abrir a Bíblia, lia um versículo ou dois, eu dormia. Gente, era algo surreal, era um sono extremo. Eu não sei explicar para vocês, mas era abrir a Bíblia, eu caía no sono. Mas mesmo assim, eu abria a Bíblia, né? Lia um versículo, dois e dormia. E eu roncava, tá? Roncava, né? No sono profundo e não conseguia ler. Quando eu botava a Bíblia de lado, pronto, eu me despertava. É difícil ter disciplina. Sem o Espírito Santo não conseguimos. Com a nossa própria carne, não conseguimos. Até que eu coloquei isso em oração. Então, todas as vezes que eu orava, eu pedia para que o Senhor me desse entendimento e revelação da sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não deve ser lida de qualquer maneira. Ela tem que ser revelada através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer revelar algo para você, mas você não está na presença dele de forma genuína, você não vai conseguir. Recapitulando aqui para cada um de nós. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o Senhor
Senhor é colocar Ele como prioridade. Segundo é amar o nosso próximo, né? Assim como nós mesmos. Se não conseguimos como nós mesmos, mas devemos ter como referência o próprio Jesus. Assim como Jesus amou a igreja, devemos amar o nosso próximo. O terceiro é a gente orar, ter intimidade com o Senhor. Não consigo orar muito tempo, ora 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e assim você vai evoluindo na oração. Mas não ore apenas quando tiver vontade, mas estabeleça como disciplina um horário, um dia, uma hora. Jejum é para matar a nossa carne, para que a gente possa alimentar o nosso espírito, porque o alimento, ele também nos impede de ouvir a voz de Deus. E eu vou trazer um vídeo falando sobre a influência, né, da alimentação na nossa vida e como ela interrompe, né, o nosso relacionamento com Deus. Mas isso é algo para o próximo vídeo. E o quinto é a leitura da palavra. Então a gente entende que a oração é eu falando com Deus e a leitura da palavra é Deus falando comigo através da revelação da sua palavra. Muitas vezes a gente busca em igrejas, em profetas, em pessoas para trazer algo revelado diretamente do céu para nossas vidas, mas a gente não entende que na palavra do Senhor o Senhor revela. Porque quando eu leio a palavra com o entendimento aberto, com o odre aberto, né, em consagração, em entrega ao Senhor, o Senhor revela algo profundo para o meu coração. E muitas vezes a gente lê a Bíblia derramado em lágrima, porque ali o Senhor nos confrontou com a sua palavra, com a palavra de bondade, de amor e também de disciplina. E mais uma dica: se você tiver dificuldade, estabeleça um horário específico para que você possa estar buscando ao Senhor. Eu tenho um horário específico que eu uso bastante, que é às 3 da manhã. Então, às 3 da manhã até às 4 é o meu horário específico, onde eu paro o que eu estiver fazendo, né? Que lógico que eu vou estar dormindo. Eu paro o que eu estou fazendo e vou para pertinho do Senhor. É fácil? Não. Então, nada é fácil. Entenda que não é fácil. Mas quando você faz aquilo todos os dias, se torna algo natural. E aí você também não pode deixar cair na rotina, para você ter sempre um novo do Senhor. Mas tem algo que eu quero fazer e eu te convido também, quero te incentivar a fazer. É separar uma hora durante o seu dia. Eu vou escolher de tal hora até tal hora. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou escolher de meio-dia até 1 hora, meu horário de almoço. Eu almoço e tiro o restante daquele horário para ler a palavra, para glorificar o Senhor, para meditar nas coisas do Senhor. Eu vou ter essa hora para pertencer ao Senhor. Então essa vai ser a minha hora, meio-dia. Sem falar que meio-dia também é um portal e esse portal é poderoso. Mas eu vou falar sobre o portal mais pra frente. Mas de agora, de imediato, separa um horário específico, separa uma hora específica, um tempo específico e coloca aquilo como disciplina, para que você não perca, nem deixe de fazer nenhuma dessas disciplinas espirituais. E você coloque o Senhor como primícia, mostrando para Ele que você o ama acima de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus, que vídeo poderoso para o nosso coração. Tenho certeza que o Senhor falou do teu coração, assim como Ele falou no meu. Eu espero que você possa estar sentindo aí do outro lado tudo aquilo que eu estou sentindo do lado de cá. A nuvem da presença está pairando sobre este lugar e eu sei que o Senhor vai falar com você poderosamente. Eu quero que você tenha um destino e que o teu destino seja ver o Senhor face a face e viver em santidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te agradeço por estar aqui até o final desse vídeo. Coloque em prática as palavras que foram ditas, os ensinamentos que foram ditos, aquilo que faz sentido para você, mas não deixe passar. Se posicione diante do Senhor para você viver um avivamento estrondoso e poderoso na presença de Deus. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau!